Fala, programador! E aí, cara, o que você anda programando? Galera, no vídeo de hoje a gente vai pegar e falar sobre uma coisa que provavelmente você não sabe se não trabalha na área. Quais vagas existem de fato na área de tecnologia? Não existe só programador, galera. Só programador eu diria que programador nem é a melhor posição, tá? Meu nome é Samuel Ferreira Duarte, galera. Já trabalho na área de programação faz algum tempo. Eu espero trazer vídeos para vocês que possa pegar e melhorar aí a sua visão sobre a área de tecnologia. E caso você esteja gostando dos vídeos, mas só se você estiver gostando, se inscreve no canal para dar aquela força pro Samuca. Bora pro vídeo? Vamos lá, gente. Seguinte, já iniciando aqui logo no comecinho, galera, do vídeo, né? Vocês não podem pensar só em ser programadores, galera. Existe muito mais do que ser um programador na área de programação. Só os codadores, nós, numa fábrica, por assim dizer, alguns até chamam pejorativamente que a área de programação é fábrica de software. Então, galera, pensa por esse lado, nós somos os operários, somos o chão de fábrica, somos os que colocam a mão na massa. Mas muito antes disso, a gente tem os analistas de requisitos, pessoas que testam, os testers, os analistas de UX, que fazem toda a experiência com o usuário, os outros agilistas, que as pessoas dizem que é aquele que se comunica com o pessoal da programação do cliente, né? O dono do produto, o PO, que muitas vezes é o cliente, mas muitas vezes não é o cliente, é um funcionário que finge ser o dono do produto para poder fazer todo esse conglomerado de pessoas se orquestrar e funcionar. O gerente de projeto, né? Esse aí, quando a gente fala assim, eu quero ser gerente de projeto, algumas pessoas até veem de maneira pejorativa. Eu, Samuca mesmo, sou formado em gerenciamento de projeto, sou formado em gestão de pessoas, estou me formando, na verdade, e sou formado em gestão comercial, né? Tenho a faculdade de sistema de informação e os MBA de web mobile. E mesmo assim, galera, as pessoas pegam e muitas vezes fica chateado quando eu me posiciono às vezes de querer uma vaga dessa. As pessoas acham que é arrogante da parte do Samuca. Então assim, é esquisito isso. Mas voltando aqui ao assunto, galera, falando exatamente de cada um deles, né? Porque eu passei bem rápido por eles, não expliquei nenhum. Sei que tem uns apressadinhos aí no canal aí que não consegue ficar mais do que 5 minutos num vídeo. É lamentável, né? Eu queria fazer minha crítica bem humilde para vocês, mas de sincera, que se a gente não consegue um conteúdo que a gente gosta ficar nem 5 minutos, bom, gente, a gente tem que rever os princípios, né? Hoje em dia tá muito imediatista, né? Até quer fazer um vídeo sobre isso. Eu participei com um moleque, trabalhei com um moleque que era da USP, muito inteligente, mas ele não conseguia ficar 2 minutos parado. E galera, isso vai moer o cérebro dos caras, os caras vão ter uns problemas nas próximas gerações aí que a gente não teve. Eles estão otimizando problemas psicológicos e mentais, né? Mas voltando ao assunto do vídeo, galera, você está pensando só em ser programador por quê? Porque você gosta de ficar parado, talvez codar aqui, ficar programando sem ninguém te encher as paciências. Se você tem esse perfil, talvez programador seja para você. Mas galera, eu vejo que tem muita gente que quer isso, mas porque é cômodo, porque... Bom, galera, é bom você se comunicar com as pessoas de vez em quando. Vou ser sincero com você, até o Samuca que gosta de comunicar, nem sempre eu quero me comunicar. E nem sempre eu quero me comunicar com todas as pessoas. É um exercício diário, a gente tem que aprender isso diariamente, se esforçando. Com o tempo a gente vai pegando a manha de como que a gente faz isso. Só que o que eu vou dar para vocês como exemplo é que, além de ser o programador ali quietinho, que você pode ficar programando no seu canto, que não é bem assim, você vai ter que trabalhar com a equipe, vai ter de interagir, vai ter de fazer deploy. Se você não fizer isso, você tem chances de ser mandado embora, ou de você criar uma obsolência. A área já não está mais aceitando esse programador fechado, introvertido, que não fala mais com ninguém, galera. Aos poucos isso vai virar uma obsolência, né? Porque tem gente também que está se aproveitando disso, que não é fechado e fica fingindo que é só para poder se ausentar do trabalho. Fica a dica aí também para as empresas sobre isso. Já vi muitos casos desses por aí. E a confiança nunca pode ser perdida, galera. Mas pensando assim, galera, a gente também tem, por exemplo, ali um ecossistema simples de trabalho, né? Uma equipe com 4 pessoas, né? Muitas vezes a gente tem 2 programadores back-end, 2 programadores front-end. Quando a gente pergunta, até lembrei agora aqui uma propaganda que eu vejo de vez em quando aí da Lura que aparece, o que é um programador front-end, back-end? Às vezes você não sabe, né? Às vezes você está começando do começo de tudo. O back-end, galera, cria lógica de programação, não existe interface gráfica. Eu acho que a melhor forma de a gente exemplificar isso, o programador back-end vai criar lógicas. If, else, while, conectar no banco, transações de banco, abstrair dados do banco, né, banco de dados no caso, que é onde fica guardadas as memórias. O banco de dados nada mais é que um sistema onde guarda as tabelinhas do banco ali, como se fosse um Excel.
Então, você vai acessar os dados via o seu programa, seja Java, Python, C Sharp, C++, Node, isso tudo é só linguagem de programação. Você vai ter que aprender uma linguagem, vai depender de qual linguagem você quer aprender e qual de você se focou em aprender. Aconselho é focar em uma só. Escuta o Samuca, só foca em uma, para você poder ficar bom em uma. Depois você tenta evoluir, você vai ver que vai ser mais fácil. E assim, galera, você vai ficar aí transformando dados, mas você não vai precisar preocupar com estética, com beleza. E depois tem a parte da casca. Um exemplo bem legal para dar para vocês sobre front-end é o celular. Porque o celular, ele é quase que um front-end, ele quase não tem back-end nenhum dentro dele. O back-end normalmente dos celulares ficam na nuvem. Quando você acessa o seu sistema do banco aqui, se você tiver uma conta bancária no celular, você vai perceber que tem uma interface ali e pouca coisa é processada ali, tudo é requisição. Ele faz uma busca lá, que traz essa tela para mim, e ele pega essa tela lá da nuvem. Magicamente, vamos colocar dessa forma, você que ainda não conhece muito sobre programação, isso fica gravado lá num servidor e via internet vem tudo para você por requisição. O sistema back-end está lá num servidor na nuvem, lá em outro lugar. Esse cara aqui só tem o protocolo de autenticação, ele sabe como chegar lá. Então o cara que desenvolve mobile, muitas vezes ele é um cara front-end, ele é um cara mais voltado para estética, não um cara muito para lógica. Ele até sabe um pouco de lógica, mas o pesado mesmo, o grosso, o core mesmo fica pro lado do pessoal do back-end, né, galera? Então, vocês sabem aqui que o Samuca gosta muito de Java, Spring Boot, né, que é back-end, né? É a parte mais da casca ali de lógica de programação, o grosso mesmo. Mas, galera, não temos só isso na área de programação. A gente tem também o cara que é o analista de teste, aquele cara que vai pegar o seu software pronto e vai fazer estressar ele, vai usar testes, vai fazer requisições, vai fazer o que o usuário normalmente faz, mas de uma maneira muito mais pesada, vai criar planilhas, escrevendo todas as rotinas, criando testes de estresse. Então ele vai fazer uma coisa mais ou menos que nem você quando compra um aparelho novo e quer testar se ele vai queimar enquanto está na garantia. O tester faz mais ou menos isso, ele vai testar várias coisas, vai ficar estressando ali uma ou duas pessoas. Por que mais de uma pessoa, galera? E por que não pode ser o programador? Para que não tenha testes viciados, porque o programador vai testar só o básico e vai chegar uma hora que quando o usuário fizer o que não é básico, vai quebrar. Enquanto que o tester, ele tem de inventar todos os cenários possíveis, até os inimagináveis, para que ele possa fechar e mitigar qualquer problema que vai acontecer naquela aplicação, para quando o usuário for usar, de fato aquela aplicação esteja já estressada, testada e retestada. Então, normalmente a gente trabalha assim. Além disso, galera, a gente tem o cara do UX, né? O UX é o cara que vai falar, essa tela não é performática, essa tela não está nos padrões do mercado. É um cara que fica estudando padrões de telas. Antigamente, na década de 90, 2000, 2000 e pouco, o HTML ainda estava no seu começo, não era o HTML5, era o HTML3, 2, 4, não vou lembrar agora qual que era nessa época, galera, mas eu já estava mexendo bastante com isso nessa área, e aí era comum a gente entrar no site do Itaú ou qualquer outro site e ver vários tipos de sites. Cada site que a gente entrava era de um jeito. Um exemplo, você que gosta de desenho animado aí, era muito comum, ainda não existia streams, a gente tem lá o site do Naruto, do Bleach, dos desenhos animados japoneses, quem insiste isso vai saber, vai colocar aí nos comentários, coloca aí nos comentários para ver, se inscreve no canal aí para dar aquela força pro Samuca. Você vai ver que tinha um layout muito colorido, cheio de botões, eles não seguiam padrões, hoje a gente já segue um padrão, né? Você vê o celular, ele segue agora muito bem um padrão, você viu que tivemos aqui, estamos quase todo ano trocando a versão do Android, porque chega novidades, né? Então, assim, hoje a gente tem um padrãozinho, que é menu na esquerda, menu que retrai, o menu que os comandos não ficam todos na tela, né? Então a gente meio que já sabe navegar. Aos poucos o engenheiro de UX, né, o analista de UX, ele quer te passar essa experiência para que você não precise aprender a mexer em um sistema novo. Você já vai saber intuitivamente, porque ele estuda isso e vai trazer essas tendências para você. E é ele que vai ditar como é que vai ser desenhada a tela pelo cara do front-end. E muitas vezes, então, isso também afeta o back-end, porque um comportamento que ele colocou lá na frente necessariamente precisa vir do back-end. Então, vocês estão vendo aqui que já tem algumas 3 profissões aqui, né? O back-end, o front-end, o analista de UX. E o analista de UX não coda nada. Ele simplesmente é um cara que vai desenhar as formulários ali. A gente usa um programinha para poder desenhar as telinhas, simular as telinhas. A gente desenha as telinhas do celular, se for no caso celular ou a tela do sistema. A gente chama de wireframe, né, que nada mais é, que esse nome em inglês, que fazer desenhos de telas, galera, simular protótipos de como a gente acha que vai ser o final, né? Isso a gente vai depois se alinhando ali para se ajustar. Então a gente tem os wireframes.
E depois, galera, eu até vou fazer uma crítica aqui, né? Vou pular logo aqui pro gerente de projetos, que normalmente é o cara que muitas vezes deveria estar bem engajado no projeto, mas ele nunca está. Ele às vezes está envolvido em uns 30 projetos ao mesmo tempo e nenhum ao mesmo tempo. E esse cara, por isso que ele está virando uma obsolência em alguns formatos mais verticais. Porque a minha experiência que eu vejo é que o gerente de projeto é sempre colocado como o cara do comercial, o cara que faz a venda e a compra. E, bom, galera, isso tá muito errado, porque ele não, quem vende e compra não gerencia nada de fato do projeto ali, da parte técnica, né? E às vezes o cara mete o bedelho assim, sem saber muito bem o que está acontecendo. Pelo menos as minhas experiências foram péssimas com esse tipo de formato. Trabalhei 8 anos, mesmo sendo super amigo de um grande gerente de projeto. Ele às vezes falava muita groselha, como alguns disseram aí, eu gostei dessa frase, groselha. E a gente tinha umas discussões ridículas, estúpidas. E por mais que a gente tinha uma grande amizade, era sempre muito difícil pegar e convencer ele de algumas coisas. Às vezes eu tinha de me estressar e usar o poder da minha amizade com ele para poder falar para ele, cara, não fala isso que a gente vai se ferrar e você vai se ferrar junto comigo. E era muito estressante, era muito desgastante, o que me fez até eu chegar a uma conclusão que, tecnicamente dizendo, a presença dele muitas vezes não era necessária, né, galera? Para ser bem sincero, nunca foi necessário naqueles projetos, porque ele estava mais voltado para venda e relacionamento com o cliente, né? Então, assim, como a gente não tinha toda essa estrutura também, né? Eu era na época o front, o back e o UX, tudo isso. Então acabava que vinha tudo para mim, porque eu era a conexão junto com ele. Mas é um modelo que não funciona. O modelo correto é ter um front-end, ou dois back-end, pelo menos ali seria o correto. A gente tem um cara de UX, ou uma equipe de UX, ter 2 testers, 2 testadores, né? Então já foram 4 pessoas aqui. O gerente de projeto, ele vai ficar mais voltado mesmo para a parte da venda, galera. Então ele é um cara meio voltado para a questão de venda e relacionamento com o cliente. Ele talvez vai trazer as ânsias do cliente para a gente, mas ele ainda vai ser cliente. Ele é um cara que não vai... ele vai tentar convencer a gente que a gente está errado em coisas que talvez a gente está certo. É isso que eu quero dizer. Às vezes o UX vai falar, isso não vai funcionar, e o gerente vai pegar de projeto e vai falar, cara, o comercial no caso, né? Vou misturar os dois aqui, no modelo mais normal de trabalho, vai querer convencer... o UX, a gente, vamos colocar todo mundo na mesma reunião ali, os testers, todo mundo, e vai pegar e falar assim, ó, já vou até colocar um exemplo que aconteceu comigo de verdade. A gente vendeu um sistema que é de risco, sistema para riscos, cálculo de riscos, é um sistema que quase ninguém conhece, galera, mas imagina assim, ele calcula o risco de fraude de uma empresa, o risco da Petrobras quebrar, o risco do Itaú pegar pessoas sem validar o CPF da pessoa. Então os bancos usam muito isso também para validar o risco de cada pessoa. Existe toda uma lógica. Ele é um software baseado para essa finalidade em específico. E aí ele pegou esse meu amigo gerente e vendeu ele para uma outra finalidade, que se você pegasse para ver, a estrutura do projeto não funcionaria para aquilo. Ele vendeu para um Big Data, e o projeto é um CRM. Ele é um cara que mais voltado para cadastros, para cálculo de riscos unitários de pessoas e não para massas de dados, que o Big Data é isso, massa de dados pesadíssimas. Então, quando chegou na minha mão esse projeto, eu tive um problemão. Eu tinha um documento do governo, que era uma base de perdas operacionais, que era um documento, tinha um prazo para entregar, coisa de 2, 3 meses, era enorme o projeto. E galera, eu tinha de conectar isso na base do OpenPage, né? Eu acabei falando o nome aqui do sistema, que é o sistema de risco, o OpenPage da IBM. E galera, percebi que eu ia ter de desfazer tudo que estava feito para poder fazer funcionar. Então o que eu acabei fazendo? Galera, acabei desenvolvendo tudo do zero em Spring Boot e na verdade Spring MVC, porque não dava para fazer em Spring Boot. Baixei a versão para o Java 7. Não, acho que eu usei o Spring Boot mesmo, mas eu usei o Spring Boot na versão do Java 7, porque era o Java que rodava dentro do OpenPage, e joguei ele deployado dentro do mesmo server container, né, onde funcionava toda a aplicação da IBM. Ou seja, ele era quase como se fosse uma ponte safena, um marca-passo ali trabalhando junto com o sistema para poder processar em paralelo. No final das contas, só usei o OpenPage só para poder puxar os dados, né? Então eles venderam por R$500 mil um projeto que na verdade não estava sendo usado para nada até certo momento. Mas galera, eu fiz da melhor coisa possível, da maneira técnica, pensando tecnologicamente dizendo, mas na visão do meu amigo gerente de projeto e até da empresa, talvez eu não fiz a melhor alternativa, porque eles não têm essa visão técnica, não têm essa visão de programador que a gente tem. Então vocês estão vendo aqui
que além de eu contar algumas histórias, algumas vivências aqui para você do meu dia a dia, de coisas que já aconteceram comigo, vocês veem que tem bastante gente que trabalha na área de programação, né? Não é só o programador. A gente tem analista de negócio, que também levanta o negócio, tem o gerente de projeto, vamos colocar assim, gerente de projeto, analista de negócio, que são os caras mais fora da casinha ali de mexer com a parte da mão na massa, né? Depois tem o UX, que já sabe como a gente trabalha, mas ele não coloca a mão na massa em código. Né? Depois tem que também tem o agilista também, né? Que vai fazer toda essa parte da comunicação ali, né? Que normalmente é o cara que cria as demandas, os kanbans e as cobranças das demandas. Depois a gente vai ter programadores front-end e back-end. Nós temos os testadores, galera. E assim vai aumentando. E às vezes a gente tem até um cara que é o DBA, que é o cara que vai mexer com a parte do banco de dados e a parte do DevOps também, que é o cara que vai mexer com toda a infraestrutura. Normalmente esse cara a gente só aciona ele quando explode alguma coisa. É o cara que vai falar pra gente, olha, a gente não está conseguindo mandar o código lá para produção, que nem toda uma ferramenta para fazer isso. Então, você viu que você tem várias carreiras que você pode seguir na área. Você não precisa necessariamente ser um programador, não que programador seja ruim, galera, mas tem que deixar claro para vocês que existem muitas outras áreas. E, inclusive, o programador não é a que mais ganha, não é a mais bem remunerada, não é a mais bem vista e não é a mais bem valorizada. Simplesmente é a que cresce mais a demanda pelo simples fato de ser muito difícil se manter na área, porque é toda hora a tecnologia mudando. Está sempre entrando gente querendo baixar o valor do budget, né? Porque não se enganem, esse negócio de chamarem todo mundo para dentro da área é porque querem desvalorizar, e eu não falo isso de maneira pejorativa, eu torço que todo mundo aprenda programação. Quem quiser tem de aprender. Eu tô aqui para ajudar vocês, como vocês estão vendo aqui no canal, mas essa é a realidade, galera. A lei da oferta e da procura. Conforme a gente tiver mais gente entrando, o salário vai abaixar com o tempo e isso vai aumentar o que? Também as desistências, porque as pessoas vão ver que é uma porrada de coisa que tem que aprender, é uma porrada de responsabilidade, de estresse que a gente tem de manter por um salário que às vezes não vai compensar. Tá? Parece às vezes muito legal para uma pessoa que ganha às vezes 1.000, 2.000, 3.000, parece que, mas depois que você perceber que 1.000 a mais que você ganha para ser um júnior ali, né, não vale os remédios que você vai ter de pagar para aguentar os estresses que você vai ter de passar. Então, galera, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal para dar aquela força pro Samuca. O canal tá precisando da ajuda de vocês, galera. A meta agora é chegar a 10 mil seguidores para poder liberar uma funcionalidade do YouTube. A parte da comunidade só vai liberar, né, quando vocês pegarem e chegar a 10 mil seguidores. O YouTube não libera antes disso. Mais do que isso, agradeço demais a força de todos vocês, né? Os comentários de todos vocês, eu tento responder todos. No momento desse vídeo eu respondi todo mundo do canal, ou pelo menos dei um coraçãozinho ali. E eu tô sempre lendo o comentário de todo mundo, tá, galera? Pode ter certeza disso que eu leio o comentário de todo mundo, beleza? Até a próxima aí. Falou! Ha!